Já pararam para imaginar como seria viver em uma sociedade onde os livros são proibidos? Pois bem, no Damas Líteres dessa semana, nós vamos falar sobre Fahrenheit 451. Trata-se de uma distopia que foi escrita em 1953, porém é um livro muito atual. Recomendo demais a leitura. Vocês vão conseguir fazer vários links com a atualidade. E aí, minha gente, essa distopia vai nos apresentar uma sociedade onde existe um controle exacerbado da informação. E como é feito esse controle de informação? Proibindo os livros. Os livros são perigosos, então é necessário proibi-los. Durante a narrativa, a gente vai então conhecendo o Guy Manteg, que é o nosso protagonista, e o Guy Manteg é um bombeiro. Acontece que nessa sociedade, os bombeiros não trabalham para apagar incêndios. A função dos bombeiros nessa sociedade é queimar livros. Já que os livros são tão perigosos, o que temos que fazer? Exterminá-los. Inclusive, o título da obra, Fahrenheit 451, é uma referência à temperatura que o papel necessita atingir para ele ser queimado. E aí, por que será que essa sociedade considera os livros tão perigosos? Essa sociedade vive completamente anestesiada. Elas não querem ter contato com nada que as façam sofrer, com nada que as incomode. E os livros, eles nos fazem chorar, os livros nos fazem sofrer, nos fazem fazer diversos questionamentos, e isso incomoda. Porém, essa sociedade não quer nada incomodando. Então, elas abriram mão de ter contato com fatos da realidade. E aí acontece que um certo dia, o Guy Manteg, ele está indo para o trabalho, como ele faz todos os dias, e uma vizinha dele começa a puxar conversa com ele. E ele acha aquilo um absurdo, ele acha muito estranho. Por quê? Porque conversar naquela sociedade não acontece, as pessoas não conversam. Nessa sociedade, as pessoas somente interagem com as outras pelos meios de comunicação. É muito semelhante com a nossa sociedade, né? Quantas vezes diversas pessoas estão reunidas em uma mesma casa, estão em um mesmo cômodo e elas preferem enviar mensagens pelo WhatsApp do que conversar com aquelas pessoas que estão ali. Então é muito parecido com a nossa sociedade. E aí, o Guy Manteg, ele fica muito intrigado com essa vizinha dele, a Clarice, porque ela começa a conversar uma coisa que ninguém faz naquela sociedade. Ele acha isso muito estranho, ele fica perturbado. E a partir desse momento, ele começa a fazer alguns questionamentos. Passam-se alguns dias e o Guy Manteg é chamado para queimar uma biblioteca. Chegando nessa biblioteca, a dona da biblioteca, ela se recusa a sair da casa dela. E aí, ela prefere ser queimada viva do que abandonar seus livros. E isso deixa o Guy Manteg muito mais intrigado ainda. Ele fica questionando muito mais aquela função dele. Ele fica querendo saber por que será que esses livros são proibidos? Por que eles são tão perigosos assim? Por que as pessoas passaram a queimar os livros? E aí ele começa a conversar um certo dia com o seu chefe. Então ele está ali conversando com o capitão e o capitão fala com ele o seguinte: você pergunta quando tudo começou, esse nosso trabalho, como surgiu, onde, quando? E aí ele vai relatando diversos fatos. No final ele diz o seguinte: clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádio de 15 minutos. Depois reduzidos novamente para uma coluna de livro de 2 minutos de leitura. E, por fim, encerrando-se no dicionário, num verbete de 10 a 12 linhas. Política, uma coluna, 2 frases, uma manchete, depois no ar tudo se dissolve. E aí o chefe dele continua relatando outros motivos porque as pessoas começaram a abandonar os livros.
E ele chega a contar sobre o caso das minorias, né? Que as minorias começam a ficar muito incomodadas com diversas coisas. Bom, agora tomemos as minorias da nossa civilização, certo? Quanto maior a população, mais minorias. Não pise nos pés dos amigos dos cães, dos amigos dos gatos, dos médicos, advogados, comerciantes, patrões, mormons, batistas, unitaristas, e aí ele vai citando diversas minorias. E no final ele diz que o que essas minorias querem é apenas cuidar dos seus próprios umbigos. E ele vai continuando a falar como as pessoas abandonaram os livros. E aí chegou um momento em que os escritores foram obrigados a trancar suas máquinas, porque eles passaram a não escrever mais, porque ninguém queria mais ler livros. E aí ele vai e continua a conversa, né? E ele diz o seguinte: os negros não gostam de Little Black Sambo, Camel. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás, Camel. Alguém escreveu um livro sobre fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. E foi assim então que as pessoas passaram a deixar de ler os livros e a queimá-los. Uma coisa que é muito interessante nessa sociedade é que existe uma resistência. E essa resistência, ela tem uma forma de preservar os livros, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler, mas cada indivíduo que participa dessa resistência é um livro. Eu não vou dizer como que eles fazem para se tornar um livro, vocês vão ter que ler. Recomendo a leitura. É muito interessante esse livro, é muito interessante a forma como a resistência utiliza para não perder os livros. Fica então essa dica de leitura, recomendo a todos. Quem já leu esse livro, eu gostaria que deixasse as suas impressões nos comentários aqui embaixo. Quem não leu, eu recomendo que leia, porque esse livro é muito atual. A gente pode fazer vários links com essa censura que está acontecendo atualmente. Existem vários trechos do livro que vale muito a pena a leitura e vocês vão enxergar a nossa atualidade nessa leitura aqui. Tchau, tchau e até o próximo.